passamos ao horário reservado à tribuna livre, com as seguintes regras, que será dita pelo presidente da Casa. As regras da tribuna livre: 15 minutos para a explanação do convidado, 30 minutos para saudações e questionamentos dos vereadores, limitados em 1 minuto e 30 segundos por vereador. As inscrições deverão ser feitas no sistema pelo campo à parte, a partir do momento em que o convidado começar sua explanação, conforme requerimento 076-00-027 de 2023, de autoria do vereador Sabino Piccolo. O horário da tribuna livre será destinado ao senhor Fernando Moraes, presidente da FACIAP, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná, que vai discorrer sobre o tema substituição tributária, tirando a competitividade do Paraná. Convido a vereadora Indiara Barbosa para que faça a saudação oficial da Casa e conceda a palavra ao convidado. 5 minutos, vereadora Indiara, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos, bom dia, Fernando, Gastão. Cumprimento também os meus colegas do Sicontiba, que tiveram a honra de receber uma homenagem hoje pelos 100 anos, os contadores, que também foram convidados para assistir essa tribuna livre. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer o vereador Sabino Piccolo pela gentileza de conceder esse espaço da tribuna livre para que o pessoal da FACIAP faça essa apresentação sobre substituição tributária. Então, novamente, agradeço pela gentileza, vereador Sabino. O senhor Fernando Moraes é o presidente da FACIAP, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná. Também é coordenador do G7, o grupo que reúne as 7 grandes entidades representantes do setor produtivo paranaense. Ele foi presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE em 2022. É administrador de empresas, diretor comercial do Grupo Móveis Brasília, principal revendedor de celular da Vivo no Brasil e primeiro no sul do país, com mais de 700 colaboradores. Também é certificado pelo Programa de Desenvolvimento de Executivos da Easy Business School, em São Paulo, e pelo Programa de Desenvolvimento de Competências de Liderança da IESE Business School, em Barcelona. Então, o Fernando, nós somos parceiros já lá da FACIAP, tivemos um contato próximo durante a discussão do projeto de lei de flexibilização do horário do comércio em Curitiba. A FACIAP esteve com a gente conversando, discutindo na aprovação desse importante projeto, e a FACIAP tem liderado esse movimento aqui no Estado do Paraná para a discussão da substituição tributária. O objetivo, né, é que o Paraná ganhe competitividade similar a outros estados do Brasil, Santa Catarina, que já fez modificações em relação à substituição tributária para se tornar mais competitivo. Então, o objetivo, apesar de não ser um tema municipal, né, vereador Tito, é um tema estadual, mas o objetivo do Fernando é falar sobre o assunto, esclarecer sobre esse assunto, para que nós, como vereadores, para que a sociedade possa apoiar, de certa forma, pedir junto ao governo estadual que sejam feitas essas modificações. O Fernando vai falar mais, mas a gente está discutindo também no nosso país a questão da reforma tributária, que tem pontos positivos, pontos negativos, que deve também trazer alterações, mas a reforma, a gente sabe que tem um tempo de adaptação, então ainda vai demorar para realmente trazer as mudanças que são necessárias. Então, até lá, a gente ainda tem tempo de fazer mudanças mais urgentes em relação a esse tema. Então, queria agradecer ao Fernando pela presença, à FACIAP, ao Gastão, Helena, por terem vindo aqui à nossa casa. Espero que os vereadores consigam entender o tema, participem, para que a gente possa pressionar, de certa forma, o governo do Estado e solicitar, junto com outras entidades, junto com um grupo de trabalho que está sendo formado, para que a gente tenha mais competitividade no nosso Estado, consiga gerar mais emprego, mais renda, mais riqueza, né, mais empresas, atrair investimentos para o Estado e melhorar o nosso Estado. Então, agradeço novamente e convido o senhor Fernando a compor a mesa para fazer a explanação. Obrigada. Convidamos o Fernando Moraes para que vá até a tribuna Bento Munhoz da Rocha Neto para desenvolver a sua conversa.
apresentação eles vão colocar? Tá bom. Bom dia a todos. É um prazer estar nessa casa, uma casa de extrema importância para Curitiba e para todo o Paraná. Queria agradecer muito o convite pela vereadora Indiara, para a gente estar discutindo um tema de extrema importância para o Estado do Paraná, para o paranaense. É um tema que a gente vai fazer uma apresentação e mostrar a falta de competitividade que o Estado do Paraná está tendo e vai começar a ter mais ainda à frente. Nós somos parceiros do governo do Estado, a gente sabe que o Paraná vive um momento muito bom, é a quarta economia do país, vive pleno emprego, mas só que a gente precisa estar super atento no que vai estar acontecendo para o nosso futuro. Então, eu queria colocar... já foi colocada a apresentação. Então, é o ICMS-ST. Tá. Os obstáculos e desafios que o setor produtivo do Paraná está tendo. Enter aqui, eu vou avançando, é isso? Então, eu vou voltar aqui. Ok. Então, qual que é a diferença, né? Resumindo, o ICMS será pago em cada momento que a mercadoria circular até que chegue ao consumidor final. Então, o ICMS você paga o imposto quando você vende o produto para o consumidor final. O ICMS-ST será pago apenas no momento da saída do produto da indústria para o atacado. Então, o comerciante ele já recebe o produto, ele paga o imposto adiantado. O produto está lá na prateleira, ele já está pagando esse produto, esse imposto adiantado. Hoje a gente sabe que a gente vive uma taxa Selic, agora baixou para 3,25, mas juros muito altos, então o comerciante tem que buscar captar dinheiro para poder já pagar o imposto antecipadamente. Sendo assim, além de pagar o ICMS normal, será pago o ICMS-ST sobre o valor presumido da operação de vendas. Então, esse é um resumo da diferença entre ICMS e o ICMS-ST. Daqui para ficar bem explicado, o ICMS ele é muito fácil. Então, ele sai da indústria e sai do atacado, existe o recolhimento do ICMS sobre o valor da venda da operação de venda, daí ele está ali no varejo e tal, ele vende para o consumidor final, e daí ali existe o recolhimento do ICMS sobre o valor da operação. Então, quando você está vendendo para o consumidor final, que você está pagando isso. O ICMS-ST já gera uma complexidade um pouco maior, né? Então, ele sai ali da indústria e do atacado, ele paga o imposto ali, o ICMS sobre o valor da operação de venda. Depois ali ele paga o ST também sobre o valor de venda, somando um percentual que é multiplicado pelo valor de venda, que é o MVA, que é calculado pelo governo. Então, o governo que faz esse cálculo, que passa para o comerciante, muitas vezes o comerciante tem que vender mais barato, não pagando um imposto maior, porque aquele MVA que foi determinado para o governo é muito alto. E depois ali não recolhe ICMS na venda de recolhimento de venda interna, na operação interna, e a restituição de ICMS e ICMS-ST na venda interestadual. É um tema um pouco complexo, mas depois, mais à frente, a gente tem exemplos para mostrar para vocês, tá? E o recolhimento do ICMS sobre o valor da operação de venda com destino a outro estado. Então, o ST ele deixa a operação já um pouco mais complexa com tudo. Então, aqui eu vou falar um pouco da complexidade e o porquê que foi criado
o ICMS-ST. Então, objetivos iniciais da antecipação focavam em produtos de difícil fiscalização. Então, existia muita sonegação, tá, nos produtos, e que eram muito pulverizados, como bebidas alcoólicas, cigarros, combustíveis. Aqui a gente debate que não são todos os produtos que devem ser retirados do ST. Tem alguns produtos que devem ser mantidos ainda na substituição tributária. Então, e dessa forma existia muita sonegação nesses segmentos, então logo a substituição tributária tinha um papel muito importante na arrecadação, porque é muito mais fácil você fiscalizar um atacado, fiscalizar uma indústria, do que você fiscalizar todo o varejo pulverizado. Então, tinha essa facilidade. Mas só que virou uma regra para outros produtos. Então, o Paraná acabou colocando todos esses produtos que a gente tem aqui, praticamente quase todos os produtos no estado do Paraná estão com ST. E essa complexidade que tinha anteriormente, a gente vê que vem caindo com a evolução da tecnologia, né? Hoje, os métodos de pagamento evoluíram muito, né? Então, existe aí os pagamentos eletrônicos, cartões, PIX, colaborando com a redução e a circulação de dinheiro em espécie, o que facilita a capacidade de fiscalização do Estado. Então, essa questão lá atrás, que dificultava a fiscalização, hoje já está caindo por água, né? Inclusive, o Estado lançou lá atrás chamado Projeto Fênix. É um sistema super moderno que o governo do Estado tem para fazer essa fiscalização dessa arrecadação. Então, isso acabou... assim, a desculpa do secretário, do pessoal da Fazenda, porque existe a dificuldade de fiscalização, a sonegação, tudo cai por isso. É bem completo esse sistema Fênix do governo do Estado. Tem um BI que vê nota de entrada, nota de saída, código de produto adquirido. Então, é muito fácil hoje o governo estar fiscalizando o varejista, o comerciante. Então, é uma desculpa que a gente tem que tirar da nossa frente. Presidente, enquanto o senhor muda de slide, eu vou pedir licença para te interromper, porque eu vou solicitar para o pessoal que está nos acompanhando na galeria que façam silêncio. Isso é um tema extremamente complexo, a gente está tentando prestar atenção para entender e fazer perguntas, e também em respeito ao nosso convidado. Então, quem está acompanhando na galeria, por gentileza. Obrigada. Ok. Vamos lá. Então, voltando aqui, sobre o MVA, que é um desafio, um labirinto. É aquilo que eu falei para vocês, que o MVA, que é a margem de valor agregado, que é a base de cálculo que é feito pelo governo do Estado, que é definida pelo fisco. Ele pega um produto aleatoriamente e, lógico, ele faz um estudo sobre isso. Isso aqui deve ter uma margem de tanto, e ele que coloca, ele que determina esse MVA. Muitas vezes está majorado, muitas vezes também está menor. A gente está terminando um estudo e a gente viu que tem produtos que o governo errou na calibragem para menos também. Então, é por isso que, na minha opinião, isso aqui tem que terminar, porque isso também atrapalha essa questão de você estar errando nessa calibragem. E muito importante é a questão dos pequenos, né, que aqui ele que sofre mais com toda essa majoração da substituição tributária. A gente sabe que o simples, ele não paga ICMS, ele paga uma alíquota diferente, mas aqui no ST ele paga como qualquer empresa que está no lucro presumido, qualquer empresa que está no lucro real. Aqui, então, é um exemplo notório para a gente mostrar para vocês a falta de competitividade que o governo do Estado está perdendo. Eu vou até mostrar aqui para vocês poderem seguir com a gente. Acho que não chega ali.
Ele não chega. Ali na primeira fila, listagem ali, ó, a empresa com sede no estado do Espírito Santo, que acontece muito isso, muitas empresas vão para o Espírito Santo e vendem aqui dentro do estado do Paraná. O produto é um fogão, tá? Ali, ó, o valor que é vendido, esse fogão dessa empresa é R$ 1.448 e essa empresa paga R$ 288,70 de imposto. E o estado do Paraná recebe R$ 106. Tá? Então, ó, ela paga 288 e recebe e o estado do Paraná recebe 106. Ali embaixo, a empresa que está hoje, no ST, o mesmo fogão, ela já precisa, que está aqui dentro do estado do Paraná, é a Magazine Luiza, ela precisa vender o produto por R$ 6.639, você vê que ela já perdeu competitividade. A empresa que está lá no Espírito Santo, não sei quantos quilômetros daqui, fica mais barato do que a empresa que está aqui. A empresa que está aqui recolhe R$ 321,19 de ICMS, ST, e o governo do estado recebe 203,78. Então, ele recebe mais do que a empresa que está fora do estado do Paraná. Se nós voltarmos para o regime ICMS próprio, que é o que a gente está solicitando, essa empresa, ela de 321, ela paga R$ 197. Então, olha só como é que ela fica mais competitiva que a empresa que está no Espírito Santo está pagando 288. Então, ela tem possibilidade de vender mais o produto aqui. E a diferença do imposto, você vê ali, ó, é muito pequena. De 203 cai para 197. Isso aí é muito pequeno. E ainda esse empresário paga o imposto somente na venda do produto. Então ele fica muito mais competitivo dessa forma. Então, daí ali embaixo é quando você está no Simples. É lógico que o governo ele perde a arrecadação ali, mas só que é muito pequeno a participação do Simples no faturamento. Então, não tem o porquê. Lógico, a gente está mostrando um exemplo do fogão, existem outros que a margem são diferentes, mas esse aqui é um produto que não tem o que ver. O secretário precisava tirar isso aqui urgentemente. E são produtos, você pega a linha branca, principalmente, que é o fogão, uma geladeira, ninguém compra um produto desse sem nota fiscal, porque a nota fiscal é a garantia do produto. Então, são coisas que precisa analisar melhor para que a gente possa ficar mais competitivo. Aqui a gente mostra de onde foi pego todas as informações, no site, nome de nota certinho. Aqui a gente pega um outro produto como exemplo, que é um amortecedor, tá? O segmento do nosso vice-governador, que também apoia muito essa pauta. Ele sofre, o pessoal de autopeças pede muito essa retirada do submissão tributária. Então, você pega lá, o amortecedor, vendendo 986, pessoa de Santa Catarina, vende paga 192 de imposto, recolhe 70. Você vê que aqui, dentro do ICMS do Estado do Paraná, o Estado é 143, aqui é 118. É um pouco, o Estado receberia um pouco menos. Mas só que a gente entende que a pessoa que está aqui dentro do Estado vai vender mais, vai estar mais competitivo. Então, a arrecadação vai subir com essa mudança, com certeza isso acontece. Isso aqui é as fontes onde foi pego também o amortecedor, a Metronorte. E aqui, que eu queria mostrar que hoje o Paraná virou a quarta economia, mas só que a gente tem muita competitividade, principalmente com Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são estados vizinhos nossos aqui, que retiraram praticamente boa parte dos produtos à submissão tributária. Então, tem muitas empresas aqui do Paraná que estão abrindo filial em Santa Catarina para fugir
dessa questão da substituição tributária. Daí nós fizemos um estudo ali no Paraná, ele vem subindo a arrecadação, porque a gente sabe que o Estado está pujante, está aumentando, mas só que, por um outro lado, você vê Santa Catarina, ele sobe muito mais que a gente, a arrecadação, mesmo tirando a substituição tributária. Então, isso que é muito importante, porque o secretário ele tem muito receio, eu vou tirar a substituição tributária e vou perder a arrecadação. Pelo contrário, a gente vai ficar mais competitivo e vai melhorar a arrecadação. Exemplo dos estados vizinhos nossos, Paraná e Santa Catarina. Você pega ali crescimentos, 2020 foi 2,65, mas 21, 21,68, 22, 18%. Ali no Rio Grande do Sul teve o 22 negativo, foi a questão que lá o ICMS era muito pesado no combustível, foi naquele momento que foi tirado o ICMS de combustível, e lá sofreu mais com isso, é a nota explicativa que a gente viu que é negativo. Não é a substituição tributária. E aquele outro quadro ali de alíquotas internas de ICMS, lembrando que o Estado do Paraná é a segunda maior alíquota de ICMS do Brasil. A gente era 18, teve uma virada agora, com uma votação no finalzinho do ano, virando para 19. Então, isso perde competitividade aqui também no Estado do Paraná. Então, além de ser, você vê Santa Catarina 17, o Rio Grande do Sul 17, São Paulo 18. Então, tirando o Rio de Janeiro, que é um estado bem complexo também, nós somos a maior alíquota de ICMS do Brasil. Então, isso também é de extrema importância para que a gente fique muito atento. E aqui a gente está vendo que o Paraná está se tornando um estado caro de impostos. E como é que está esses desdobramentos dessas audiências? A gente está levando esse conhecimento. Eu sei que vocês aqui da Câmara de Vereadores não têm poder de votação, não têm poder sobre um imposto que é do Estado, né? não é municipal, mas vocês têm muita influência com tudo isso, que a gente possa unir mais forças para entrar nessa discussão, para que a gente sensibilize o governador, o secretário, para que a gente tire essa majoração que está acontecendo, que é a substituição tributária. Então, nós estamos criando um grupo de trabalho que o deputado Fábio Oliveira encabeçou, tá? Junto com o G7 e outras entidades também, e o próprio governo do Estado participando desse grupo. A gente está fazendo um levantamento dos produtos que possuem baixo impacto no caixa do Estado, porque a gente não gostaria que virasse a chave da noite para o dia. A gente entende, porque o governo ele vai perder a arrecadação no momento, mas depois de um fluxo de 90 dias, volta essa arrecadação normalmente. Então, a gente entende que deve ser gradualmente, produtos por produtos, não de uma vez só. E a gente está tentando elaborar um cronograma para apresentar para o governador. O bom de tudo isso é que o governador está mais sensível com a matéria, ele escuta nós falando que precisa ser tirado, e, por um outro lado, ele escuta o secretário fala que tem que deixar. Então, ele resolveu contratar a FIP, para apresentar um estudo para ele. Acho que já foi apresentado um pedaço desse estudo, e agora a gente fez um estudo nosso também, que a gente precisa levar para o governador, para que a gente possa sensibilizá-lo, para que a gente consiga retirar esse imposto urgentemente da nossa frente. A gente sabe que o país está vivendo um momento de substituição tributária, e isso, com a nova substituição tributária, acabaria completamente a substituição tributária, mas a gente sabe que existe um tempo de transição com tudo isso, e a gente sabe que nós precisamos urgentemente tirar isso. Então, seria isso a nossa apresentação, presidente, para que a gente possa debater. Estamos aqui abertos a também perguntas, para que a gente
discuta o tema da melhor maneira possível. Muito obrigado a todos. Convidamos o Fernando Moraes para vir à mesa e temos mais 25 minutos de tribuna livre e alguns vereadores já estão inscritos para fazer a devida indagação. Fique à vontade aí, Fernando, ao lado da Indiara. E pela ordem de inscrição temos a vereadora Amália Tortato, com a palavra para um período aí de 2, 3 minutos, o mais rápido possível, para que os outros demais vereadores possam também participar. Obrigada, presidente. Eu quero lamentar a falta de respeito do pessoal que está nos acompanhando na tribuna, um assunto extremamente complexo, um assunto extremamente importante para a economia do Paraná, para a economia da nossa cidade e, infelizmente, as pessoas que nos acompanham não conseguem respeitar o nosso convidado, que veio aqui com bastante disposição, inclusive se recuperando da sua saúde e se dispôs a vir aqui para falar para a gente sobre esse assunto. Então, quero te agradecer, Fernando, por essa disponibilidade, agradecer a vereadora Indiara, ao vereador Sabino, que trouxeram esse tema hoje aqui para a gente. É um tema bem complexo, bem difícil. Eu queria, se for possível, que o senhor citasse outros exemplos de produtos que claramente precisam ser retirados do ICMS-ST. Também quero perguntar para o senhor o que mais nós, como vereadores aqui nessa casa, podemos fazer. O deputado estadual Fábio Oliveira é um parceiro nosso, um parceiro do nosso mandato, meu, da vereadora Indiara. A gente trabalha bastante junto, tem uma visão bastante parecida. Então, o que mais nós podemos fazer? E também queria que o senhor, se pudesse, falar um pouquinho sobre essa quase miopia que muitas vezes existe no governo de achar que para arrecadar mais precisa aumentar a tributação. Se você aumenta a tributação e olhar apenas para a compra de um produto, certamente você vai arrecadar mais. Mas quando você olha para o todo da economia, com o aumento da arrecadação, o que você faz é estrangular a economia e, portanto, reduzir a arrecadação. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho mais sobre essa miopia e como nós, vereadores, podemos incentivar e influenciar o governo do Estado enfim, o governo municipal, o governo federal, em última análise, para melhorar essa visão de que, reduzindo a alíquota, a gente pode, sim, aumentar a arrecadação, que eu sei que é um medo que, principalmente, os secretários de finanças têm, né? Vai mexer no meu caixa. Não, a gente quer reduzir a alíquota, estimular a economia e, no fim, aumentar a arrecadação. Então, se o senhor puder comentar sobre esses temas um pouquinho mais detalhadamente, eu agradeço. Obrigada. Com certeza o Fernando vai comentar, mas temos o vereador Dalton Borba inscrito e, na sequência, o vereador Salles do Fazendinha. Vereador Dalton, por gentileza, com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o nosso convidado que veio aqui trazer um tema de extrema importância, não só para o Estado do Paraná, para todos os municípios que integram o Estado do Paraná. E, na verdade, a pergunta que eu tenho, essa apresentação me trouxe muitas dúvidas, até depois eu vou pedir para a sua assessoria, para a gente ter um pouquinho mais de esclarecimentos, depois da nossa audiência. Mas eu gostaria de saber se, especificamente no MVA, me parece que existe aí um critério de subjetividade muito grande, se a aplicação desse índice acabou gerando a judicialização de débitos tributários, se isso aumentou a busca de demandas judiciais, por conta que, acredito que, por conta dessa subjetividade, deve ter havido esse arbítrio, né, deve despertar aí a busca por uma segurança jurídica maior no judiciário. Essa é a minha pergunta, se houve esse aumento. Muito obrigado. O bloco de 3 vereadores, então temos o Mauro Bobato. Mauro Bobato, com a palavra. Obrigado, presidente Tito Ziglin. Desejar as boas-vindas, Fernando, assim como parabenizo a Indiara e o Sabino por trazer Vossa Excelência aqui. Eu acompanho um pouco do teu trabalho, sei que você é natural de Londrina, isso. Acompanho o que vocês fazem e a gente entender esse, entre aspas, manicômio tributário que a gente convive, é um desafio, inclusive para o próprio empreendedor, para o gerador de riqueza. O trabalhador está envolto nisso aqui também, acaba sendo impactado, mas o cara que tem que fazer gestão tem que tentar minimamente entender isso aí. Eu queria só que você pudesse me esclarecer. Eu já participei de algumas rodas de debates, inclusive com o vice-governador, com o Darcy,
eu tinha uma situação com alguns materiais de construção, Fernando, que tinham problemas com a substituição. Uma coisa assim nesse sentido. Poxa, produzia aqui no Paraná, mas ia lá como se tivesse vendido material para Santa Catarina, porque a tributação era menor ou procurava algumas opções. A intenção da substituição tributária, quando foi implantada, eu queria que você me explicasse o que era. Era arrecadação na ponta já. Produzir, já recolhe o tributo, acabo recolhendo o tributo antes de comercializar, antes de vender. Então, o que seria a intenção disso ali e o que acabou virando? Então, ela entrou nessa guerra fiscal que os estados acabam fazendo essa procura. Eu queria tentar entender um pouco o conceito disso ali. E, no mais, eu parabenizo, porque eu sei que ficar à frente do G7 e dirigir grandes empresários, caras que produzem riquezas, que ajudam esse estado a funcionar, e claro que a gente tem carências, divergências, mas o Paraná ainda considero que está estabilizado. O René, acho que nem é do Paraná, o nosso secretário mas acho que veio de fora, faz um trabalho para equacionar, mas o que a Indiara e a Amália sempre pautam é verdade. A gente tem uma dificuldade enorme em fazer o equilíbrio fiscal, acaba fazendo esse equilíbrio, majorando, punindo, acaba são os geradores de riqueza, quem faz o Estado funcionar. No mais, bem-vindo e sucesso sempre na tua caminhada. Fernando, fica à vontade. Vamos lá. Obrigado pelas perguntas. Respondendo à vereadora Amália, mais produtos, né, você tinha comentado, para demonstrar. Primeiro, eu acho que todos os produtos que é fácil fiscalizar e o consumidor precisa de uma nota fiscal para garantia, como eu falei, da linha branca, de televisores, todos os produtos, esses devem ser retirados, com certeza. Nós estamos finalizando um estudo, porque são muitos itens, tá? E esse estudo ele apresenta toda essa questão onde o governo está ganhando, onde o governo está perdendo. E como eu falei, tem alguns segmentos que ele errou na calibragem e está perdendo arrecadação ali. Então, a gente vai ter esse estudo mais completo para apresentar para o governador, para esse grupo de trabalho, para que a gente possa ter todos os produtos que devem ser retirados. Você vê que tem produtos como gasolina, bebidas, isso a gente acha que não deve ser retirado mesmo, porque tem uma dificuldade muito grande de fiscalização. Então, isso, os outros estados do Paraná e Santa Catarina mantiveram também isso aí, então a gente entende que também tem que manter esses produtos aqui. Qual que era a outra? O que mais nós podemos fazer? Tá, como vereadoras, o que mais vocês possam nos ajudar com tudo isso, na verdade, talvez aqui fazer um ofício para o governo do estado, pedindo que retirasse a substituição tributária, porque como eu falei, eu tive nas outras câmaras de vereadores, foram feito isso, então a gente tinha que fomentar, crescer, que chegue esse debate nosso aqui no ouvido do governador, que a gente, o máximo possível dessa fomentação, para que a gente crie corpo, e a gente sabe, eu trabalho no associativismo, que é o trabalho do coletivo. E esse trabalho em conjunto, né, Gastão, nosso vice-presidente, está sempre com a gente aqui, todos sabemos que juntos a gente vai ter muito mais força para conseguir as nossas vitórias. Sim, sim. Daí o Dalton sobre a questão do MVA. Então, o MVA é um estudo feito pelo governo, essa cadeira pode ser vendido a X e o imposto é esse. A cadeira foi vendida, era 100, foi vendida a 90. O consumidor, o empresário, ele tem o direito de entrar com uma solicitação para ter essa diferença do imposto de volta. Mas é uma complexidade muito grande para acontecer isso, e isso acaba sendo sempre judicializado. Então, é muito difícil, complicou mais ainda, como eu apresentei ali, é uma complexidade muito grande que tem o ST. Daí, imagine aquele empresário que não tem condição de ter um advogado, ter um tributarista, ele acaba perdendo aí mais sobre essa questão da calibragem do MVA. E a gente quer mostrar
que o governo também errou muito nessa calibragem. Tá. A intenção da substituição tributária foi a questão mesmo de ter uma mais fácil fiscalização, porque é muito mais fácil você fiscalizar menos indústria, menos atacadista, do que você fiscalizar um varejo pulverizado. Então, é por isso que foi criado a substituição tributária lá atrás. E como eu falei, hoje, muitos pontos que foram criados lá atrás caiu já por água, porque evoluiu muito, né? A tecnologia ajudou muito o Estado, ajudou a todos nós, né? Então, essa questão de fiscalização acabou. E como você falou, tem muitas empresas abrindo filial, ali em Santa Catarina principalmente, para que possa fugir aí da questão da substituição tributária. Temos mais participações. O Rodrigo Reis com a palavra e, na sequência, o Scalino do Povo também inscrito. Rodrigo, por gentileza. Fernando Moraes, primeiro uma satisfação te receber aqui. A FACIAP é uma instituição muito importante aqui do Estado do Paraná e nós estamos sempre acompanhando. Mandar um grande abraço para o Gastão Gonchorovski, meu amigo industrial, que eu conheço há muito tempo, estudamos junto. Uma pessoa sensacional, teu vice-presidente, e a Helena Esperandil também, que faz toda a parte das relações de governo, é isso? Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu queria saber o seguinte, para mim é muito importante. Nós temos no Paraná um senador da República que só fala sobre a questão da reforma tributária, né? Ele o único ponto que ele trata, que é o Oriovisto Guimarães. Eu queria saber, na tua forma de pensar, você que está na linha de frente, atendendo essas empresas, sempre em contato com essas empresas, houve algum avanço na situação tributária agora, no último ano, aqui no Brasil? Quais são as suas perspectivas? Porque nós também temos o interesse em ajudar, mas como vereadores nós somos mais locais aqui, né, Gastão? Mas nós podemos pressionar os nossos deputados federais e podemos pressionar os nossos 3 senadores. Nós temos um senador que desapareceu do mapa, nunca mais ouvimos falar dele. Tem um segundo que só fala sobre reforma tributária. E temos um terceiro que está aí tentando se estabilizar para não ser, talvez, caçado, enfim, que querem caçá-lo. Então, eu queria saber, na tua opinião, como que nós, aqui da Câmara Municipal, podemos cobrar e o que tem que ser feito em Brasília para que a gente possa incidir de forma mais incisiva perante esses senadores. Obrigado. Com a palavra, presidente, para resposta. Na sequência, as considerações finais. O vereador Scalino do Povo também pede a palavra. Vereador, com suas saudações. Muito obrigado, presidente Fachinello, pela cessão da palavra. E quero cumprimentar o companheiro Gastão, que foi muito feliz na sua fala, até mesmo nessa tripartite aí, né, entre Estado, município, federação, e ainda falaram aí dos senadores. Porque é uma entidade que está deslanchando e nós, com certeza, podemos estar somando com o Estado, sim, para que fruamos juntos para o bem coletivo do nosso Paraná. Obrigado. Bom dia, seu Gastão. Obrigado, vereador Scalino. Então, para as considerações finais, depois as respostas do convidado, a vereadora Indiara Barbosa também fará seus questionamentos. Com a palavra, vereadora. Vereador ou eu? Obrigada, presidente. Então, até a gente falou por cima, eu gostaria de ouvir um pouco mais do Fernando em relação à reforma tributária. Então, como que você vê da proposta que está sendo discutida, né, que ainda vai passar pelo Senado, mais uma vez pela Câmara, mas quais as alterações em relação a esse ponto da substituição tributária, enfim, se você vê de forma positiva. E outro ponto que a gente estava vendo, aqui no Paraná já foi feita uma iniciativa em relação a essa questão da substituição tributária, já se retirou de alguns produtos, o que já teve aqui no estado do Paraná? E aí, como já são as minhas considerações finais, e como foi uma pergunta de diversos vereadores, e o senhor falou que já foi
feito em outras câmaras, eu proponho que a gente faça aqui pela Câmara um ofício para o governo do Estado, inclusive solicito ao presidente, e que todos os vereadores assinem, né, esse ofício solicitando também, né, reforçando essa solicitação da retirada da substituição tributária, para que a gente tenha mais competitividade no nosso Estado, para que a gente consiga reduzir a alíquota, mais estimular a economia, estimular as empresas, que aumente riqueza, aumente empregos e, consequentemente, aumente também a arrecadação, né, que é o que acaba acontecendo em muitos exemplos quando ocorre isso. Então, já fica a solicitação para todos os colegas. Obrigada, senhor presidente. Obrigado. Passo a palavra, então, ao senhor Fernando Moraes, para que responda os questionamentos e também faça as suas considerações finais no tempo que ainda nos resta. Ok. Sobre a questão se já teve algum movimento sobre a retirada de alguns produtos da substituição tributária, é uma pauta que há muito tempo a gente discute. Ela está, esse ano, um pouco mais forte, mais contundente, mas foi retirado muito pouco, quase nada praticamente, dos produtos aqui do Estado do Paraná. Então, a gente precisa mesmo ter essa força em conjunto para que a gente possa retirar o quanto antes a maioria dos produtos. Agora, vou saindo um pouco da substituição tributária e indo para a questão da nossa reforma tributária, que está muito falada em todo o país, né, que o Rodrigo, a própria Indianara, questionou agora. Vamos lá. A reforma tributária foi uma solicitação muito forte das entidades. A gente sempre pediu que houvesse uma reforma tributária no nosso país, porque é uma complexidade muito grande para o empresário lidar com todos os as nossas alíquotas, os nossos impostos. Empresários que têm empresa não só no Estado do Paraná, tem no Brasil todo, é uma dificuldade muito grande. A gente precisa ter aí uma tributação muito forte na empresa, você tem um investimento muito alto com advogados para ter um entendimento e, às vezes, ainda você acaba pagando errado aquele imposto. Então, essa simplificação, essa facilidade que está vendo nessa nova reforma é muito importante. Mas só que ela está, assim, na nossa visão, a gente já debateu muito dentro da federação, a gente teve alguns auditores que nós recebemos lá do Rio Grande do Sul, do próprio Paraná aqui. Então, ainda existe uma escuridão muito grande. Primeiro que a gente não sabe nem qual vai ser a alíquota. Isso aí vai ser o MVA. O MVA não, perdão, ali é o IVA, né? O IVA. A gente não sabe ainda. Falam que vai ser 25. Então, isso a gente precisa ter um conhecimento para poder entender. A gente sabe que alguns setores vão ser mais prejudicados do que outros, né? Você pega o próprio setor nosso aí de serviço, é um setor que vai ser penalizado, mas hoje ele paga menos imposto. Hoje uma indústria paga muito mais impostos que outros segmentos. Então, talvez vai ter um reequilíbrio. O que a gente solicitava muito, e a gente pede muito ainda, é que exista uma reforma administrativa. Porque aí você vai conseguir mesmo, com uma reforma administrativa, derrubar os impostos. Hoje vai ser muito difícil você fazer essa mudança. A gente sabe que a gente vai ter uma transição muito grande de 8 a 10 anos. Eu acho que o governo ele está sendo contundente que ele vai ter a questão de calibrar isso melhor, porque a gente vai ser uma cobaia nesse período aí para ver como vai funcionar. Ele alega que ele não vai subir a arrecadação do que está hoje, não vai subir os impostos, mas a gente precisa entender. A gente está fazendo vários questionamentos, várias perguntas que a gente possa levar para os nossos senadores, para que a gente possa dar uma filtrada em tudo isso, que a gente possa levar da melhor maneira possível para o Senado isso. A gente sabe que a arrecadação nossa agora vai ser por consumo,
Então, imagine vocês que são muito ligados ao município aqui, acho que Curitiba, não, como é uma capital que consome muito, eu acho que não vai ter tantos problemas. Mas você pega um exemplo de Toledo. Tá? Toledo é uma cidade super produtiva, é muito forte no agro, é muito forte na questão de química lá, então ela produz muito. Então ela vai ter, o que a arrecadação dela vai ser? Vai ser por consumo do cidadão, não vai ser mais por aquela produtividade dela. Aquilo ela vai perder. Então ela vai ter uma arrecadação menor e ela vai ter que ter uma infraestrutura para lidar com tudo isso que está lá. Então é uma questão que a gente precisa debater mais com tudo isso. Na minha visão, a gente está na mão aí dos políticos, na mão dos senadores, na mão dos deputados, e na verdade acho que não houve um estudo fidedigno para mostrar o que a gente vai arrecadar ou não. Então a gente vai ser uma cobaia aí nesse período de transição. Suas considerações finais, Fernando. Já agradeço também em nome da vereadora Indiara Barbosa, vereador Sabino Piccolo e de todos os demais vereadores da casa pela sua presença. Abro a palavra para que o senhor possa também fazer o seu agradecimento. Eu agradeço muito a participação nessa casa tão importante, como eu falei. A FACIAP é uma federação muito capilarizada em todo o estado do Paraná. Nós temos 296 associações comerciais em todo o estado, representamos mais de 70 empresários, mas, logicamente, com a força de vocês, nesse trabalho em conjunto, no coletivo, que é o que a gente quer trabalhar sempre, vamos, com certeza, conseguir esse objetivo, que é retirar a subvenção tributária do estado do Paraná e deixar o Paraná mais competitivo, que ele passe de quarta para terceira, que ele dê mais emprego. É isso que a gente quer no Paraná. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor Fernando Moraes, que é o presidente da FACIAP. Convido a vereadora Indiara Barbosa, também o vereador Sabino, se estiver presente no plenário, para que proceda a entrega do diploma ao nosso convidado, diploma de participação, e possam realizar uma foto oficial. Presidente, por favor, à vontade. Agradecemos mais uma vez a presença, a participação, os esclarecimentos do presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná, senhor Fernando Moraes, representando aqui a FACIAP, falando sobre a substituição tributária, tirando a competitividade do nosso Estado. Agradecemos também, parabenizamos mais uma vez, o vereador Indiara Barbosa e o vereador Sabino Piccolo pela iniciativa. Desta forma, está encerrada a Tribuna Livre.